vamos lá, né? Falar dessa situação dos ingressos, que foi a vergonha do dia, né, pessoal? Assim, pelo menos para mim, inadmissível. Eu achei que eu tinha caído no bait, viu, o baú? Quando eu vi ali aquela página de ingressos, e depois, né, o Central da Toca até publicou uma matéria, o pessoal suspendeu. Acho que é hora de pensar na vida, né, e de pensar um pouco no torcedor. A gente sabe que tem um preço mínimo aí para ser colocado, mas olha, tem que ser colocado o preço mínimo e ainda, assim, é porque existe uma lei, né? Não pode simplesmente, igual até, coloca R$ 5, 10, não pode fazer isso, mas tem que ser prática de preço mínimo, cara. Foi vexatório também. As pessoas estão com o pensamento, acho que o torcedor é o quê? Com sinceridade. Ué, peraí, tem um limite. Abusar do amor que o torcedor sente pelo clube, aí vira um relacionamento abusivo, né? Por favor. Quando eu vi isso aí também, eu fiquei um pouco impactado com. Para mim, é aquela coisa. Então, o Cruzeiro falou assim: vamos colocar, se eles não falar nada, é isso aí mesmo. Entendeu? Eu acho que foi essa a estratégia deles. Eu tenho, assim, pô, não tem nem o que falar, é um absurdo. Mas teve um comentário que me fez, que tipo assim, que eu rachei os bicos, foi no Instagram, na publicação, né? O, alguém comentou lá assim: tinha que levar esse jogo pro interior. Aí o torcedor do interior ficou bolado, falou assim: agora vai ficar mandando só jogo ruim pra cá. Tipo, tem que mandar jogo de verdade. Eu falei, a Não é de rir, possibilidade, não, né? mas eu ri. Eu ri quando não podia. Não, aí é desrespeito pro torcedor do interior. Manda pra Ipatinga, pô. Coloca 18 mil pessoas lá. Mas, cara, é um absurdo o ingresso de 110, acho que era 110, mais barato, né? Pô, tá de sacanagem. R$ 110 pra você assistir um jogo que não vale nada. Assim, se tiver os cria para jogar, pelo menos vai ter o incentivo para você ir no campo, você ver um jogador da base jogando no profissional, mas não vale R$ 110, né? Era um jogo para você fazer promoção, para você levar a criança para o estádio, você ir numa escola aí de repente fazer uma excursão, jogo de tipo assim, para encher o estádio, fazer uma festa bacana, mas, pô, por 110 conto não dá, cara, não dá. E aí? Faltou sensibilidade, né? Acho que o Cruzeiro foi realmente muito infeliz. Se era uma estratégia entender ali, né, o torcedor, uma estratégia muito de mau gosto, eu confesso. Acho que o Cruzeiro e essa sensibilidade volta exatamente por não se preocupar com o seu bem maior, que é o torcedor. Eu acho que, primeiro, que o preço praticado não condiz com a importância e muito menos com a atratividade do jogo. Embora o Leonardo Jardim tenha falado ontem que ele vai testar, dar oportunidade para garotos, para eles continuarem se desenvolvendo. Isso pode ser uma coisa atrativa? Claro que pode, mas de qualquer forma falta acessibilidade para poder enxergar essa precificação sem ignorar o contexto que envolve o jogo. E o Cruzeiro não conseguiu fazer exatamente isso. Então, acho que profissionalismo, entendimento, sensibilidade faz parte de negócios, né? E o futebol é um negócio. E o torcedor é o bem maior do Cruzeiro. Por isso, seria tão importante que o Cruzeiro, estrategicamente falando, priorizasse nesse momento o seu torcedor. E isso acabou não acontecendo. Tomara que comece a acontecer, tomara que o Cruzeiro consiga refletir aquilo que ele tentou fazer como estratégia e que não vai funcionar. O torcedor não é bobo. Pode ter certeza que isso não vai funcionar. É mais uma das mancadas, né, que as pessoas que estão ali, vamos dizer assim, fora do departamento de futebol do Cruzeiro, elas acabam cometendo. O Cruzeiro é eliminado de uma forma vexatória num grupo muito fraco. Era um jogo onde o Cruzeiro tinha que pelo menos se desculpar com o seu torcedor de alguma forma, e a gente até falou sobre isso ao final do dia de jogo com a TO, né? Dando essa possibilidade ali, colocando o ingresso mais barato. Talvez aquele torcedor que não tem tanta condição de ir ao Mineirão, né? Muito por conta do valor cobrado pelos ingressos,
ele poderia ir nesse jogo mesmo sabendo que é um jogo que não vale nada. E aí, num primeiro momento, o Cruzeiro acho que tenta testar a fé do seu torcedor, né? O torcedor já está pé da vida com o resultado, e aí ele abre ali o valor dos ingressos e ele vê o ingresso a R$110 para um jogo onde o time não briga por mais nada, é uma competição onde o time já está eliminado. E o Emerson uma vez trouxe um debate bem interessante aqui, e parece, não só o Cruzeiro, né, mas parece ser uma nova forma do futebol brasileiro de trabalhar, que hoje as equipes preferem jogar com estádios não tão cheios, mas com o valor do ticket médio muito alto, do que ter ali um estádio cheio, ter o apoio do seu torcedor. E a gente vê o quanto faz diferença, né? O Gabigol fez questão de destacar isso no podcast ao Cruzeiro, sobre a presença do torcedor do Cruzeiro no jogo contra o Flamengo. A gente esteve lá, né? Eu, Valu e Amanda, na transmissão do Cruzeiro e Vila Nova. Cara, o final de jogo, a festa do torcedor do Cruzeiro, aquilo ali é coisa que assim, a gente olhava um para o outro, mesmo estando acostumado com o Mineirão, mas que faz muita diferença. Então, o Cruzeiro volta atrás, precisou de errar para voltar atrás, e eu torço muito para que o Cruzeiro não fique mais testando a fé do seu torcedor, né? Acho que isso já aconteceu demais, a gente já viu isso acontecer dentro do campo e também fora dele. Então, que para o próximo jogo, já contra o Palestino, seja um ingresso, um valor ok, né? O valor apontou muito bem, existe um valor mínimo estipulado por lei, que esse seja o valor praticado, e aí assim seja também contra a União de Santa Fé.